Estamos juntos no Debate 93. Olha o que o nosso ouvinte fala aqui, minha gente, não é brincadeira não, ele diz que embora todos sejam unânimes em falar da importância da pregação, vejo algumas igrejas que deixam um tempo mínimo para isso. Tem igreja que dá uma canseira no povo, canta, senta, levanta, canta, senta, levanta, canta. E aí, lá pelas tantas, o pastor, o bispo, o apóstolo, o pregador, né? Tem a oportunidade para ministrar a palavra e já o povo já tá mais pra lá do que pra cá, no melhor sentido dessa palavra. Acontece isso ou não? Ou isso é só no Afeganistão, hein? Às vezes acho, continua o nosso ouvinte, que isso acontece por haver uma certa crise no conteúdo das pregações. Eu tô errado? Será que estão faltando pregações sobre pecado, sobre cruz e sobre salvação? Como preparar uma mensagem? Olha aí, minha gente, você que tá aí querendo preparar aquela mensagem, foi convidado, quer ter uma oportunidade. Que passos um pregador leigo deve tomar para construir um sermão? Sermão, então, tem uma estrutura? Olha aí, você que não sabia que tinha estrutura. Tem estrutura? O que faz então? Começa por onde? Como definir o tema e a escolha de um texto bíblico? A pessoa começa de onde? Ela começa do assunto, diz assim, olha, eu quero pregar sobre tal assunto, eu vou achar um versículo na Bíblia que confirme o que eu acho, ou ele parte da Bíblia para saber o que a Bíblia diz e pregar o que a Bíblia diz e não o que ele acha? E aí? Agora tem que ver se isso na prática mesmo, né? Agora tem uma pergunta que tá dando uma polêmica aqui, minha gente. É errado pregar a mensagem de outro? Olha, os ouvintes estão participando aqui, tem várias opiniões sobre esse assunto. Como descobrir se tem um chamado para ser um pregador da palavra? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 12 de junho de 2015. Há 14 anos completados hoje, faço este programa na 93 FM. Há 14 anos, saudando os nossos ouvintes com alô meu irmão, alô minha irmã, e aqui a mesa deste debate, recebendo sempre líderes maravilhosos, pessoas cheias da graça de Deus para compartilhar o evangelho, a palavra do Senhor com tanta gente especial. Então sou muito agradecido a Deus pelo privilégio de estar com essa longevidade num programa de rádio como esse, o nosso Debate 93. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje recebemos o reverendo Guilhermino Cunha, pastor emérito da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, o pastor Ailton Desidério da Primeira Igreja Batista no Lins, o reverendo Marco Antônio de Oliveira da Igreja Metodista de Iguaba Grande, pastor José Derivaldo da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Querido pastor José Derivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. O senhor destacou a frase, às vezes acho que essa falta de importância que tem sido dada à pregação, é o que diz o nosso ouvinte, acontece por haver uma certa crise no conteúdo das pregações, e a pergunta do nosso ouvinte é: eu estou errado? Bom dia, JR, bom dia para os nossos ouvintes. Quando nós
quando nós confrontamos esse assunto, nós temos que lembrar uma coisa: as pregações, com o passar do tempo, elas foram adaptando-se, claro que tinha que ser, ao auditório. E o que aconteceu? Nós vamos perceber que o Brasil foi manipulado a partir de meados da década de 70. O Brasil começou a ser manipulado na seguinte condição: diminuição da logicidade, diminuição da capacidade intelectiva e aumento da sensibilidade. Quem fez isso foi a mídia. Se era, vamos dizer assim, se era um plano ou não sei, eu sei que alcançou-se isso. O que aconteceu? Com isso, o povo está predisposto a responder aos estímulos sensitivos e não lógicos racionais. Os sermões, eles começaram a tentar uma adaptação a este público e com isso os sermões começaram a ser desenvolvidos em temas que interessavam as pessoas e também encurtando o tempo para atender a característica de pouca logicidade e muita sensibilidade. Então nós tivemos esse fenômeno. Essa constatação, reverendo Marco Antônio de Oliveira, o senhor está de acordo com ela ou o senhor discorda? JR, bom dia. Parabéns para você e parabéns para nós. Estamos juntos há quase 14 anos. Verdade. Parece que foi ontem, Parece que foi ontem. Somos novinhos ainda. É isso aí. Eu diria, queridos, que não é só uma crise de conteúdo, é uma crise do movimento evangélico brasileiro, e essa crise tem se arrastado, se avolumado, chegando ao momento de um verdadeiro impasse. Nós estamos numa grande encruzilhada. Inclusive, fazer uma propaganda, há um texto nosso na uenet.com.br intitulado A Agonia do Movimento Evangélico Brasileiro. Convido os leitores a irem lá, um texto pastoral, simples. Então a crise, ela é grande. Eu concordo em parte com o pastor acabou de destacar, dizendo que não se trata só da sensibilidade, dessa questão intelectiva, porque esse é um processo cultural presente no mundo atual, mas há outros elementos que envolvem negociar a fé, tentando ganhar vantagens. Eu creio que o movimento evangélico está vivendo esse momento complexo a partir desse pressuposto. Eu preciso ganhar vantagens, então eu tenho que negociar. Isso é capitalismo puro. JR. GQT. Pastor Ailton Desidério, bom dia, bem-vindo, querido. Desculpa aí, bom dia. Não, que isso. Dizer parabéns aí pra você, que você Obrigado, e o debate é um caso de amor, né? É verdade. É um caso de amor no dia dos namorados. Boa palavra, tá? boa palavra. Deus abençoe. A questão a gente observa, primeiro, a igreja do Novo Testamento, como uma igreja voltada para a palavra, para o centro da palavra, né? A igreja do primeiro século. Depois nós observamos uma captura desta mensagem por uma igreja institucionalizada, um rompimento depois pela reforma e as teologias surgindo, e o que nós estamos observando hoje é uma nova captura da mensagem, para poder adequar, essa questão de adequar ao público, a adequar às expectativas das pessoas. A mensagem, a pregação, ela não tem que ser adequada àquilo que a pessoa espera, no sentido de que, como se fosse um afago, mas ela tem que ser a pregação da palavra pura e simples. E nós vivemos uma crise, sim, na pregação da palavra. O pastor está sendo um pastor midiático, a igreja uma igreja midiática. O momento é um momento de aspecto superficial da própria cultura da globalização. É muita informação com pouca profundidade. E o que é da ordem do emocional, a gente não tira o emocional de fora, não deixa isso de fora, mas se só se baseia nele uma palavra, uma mensagem, realmente ela tem o efeito de uma fogueira. Taca fogo naquele momento, mas depois vai embora e passa. É como diz na palavra e como o jargão do seminário, é palha. Olha aí, reverendo Guilhermino Cunha, muito bom dia, seja bem-vindo. Há uma crise, reverendo, no conteúdo das pregações? Bom dia, JR, parabéns a você também nesse dia dos namorados, porque o seu debate, o debate da nossa 93 FM, é um sucesso garantido. Amém. Eu tenho para mim que você é campeão de audiência não só nas rádios evangélicas. Isto é para a glória de Deus, Amém. Porque a sua condução realmente mexe com os ouvintes. Então ninguém está no ar por tanto tempo e com tanta competência se não souber o que está fazendo. Amém. Então graças a Deus por sua vida. Eu creio que há sim uma crise de conteúdo na pregação,
E quem sabe por um equívoco, a palavra que não volta vazia não é que sai da boca do pregador. A palavra que não volta vazia é aquela que procede da boca do Senhor. É palavra de Deus, viva, energizada pelo Espírito Santo de Deus. Então não importa o pregador, importa a mensagem. Cada pregador deveria lembrar-se da figura de João Batista, quando, vendo surgir o Messias, Jesus, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais o pregador aparece, menos a graça transparece. É verdade. Então é bom que nós sejamos pregadores cuja mensagem fique, não a história que o pregador contou. Então eu penso que há sim uma crise de conteúdo, porque também tem muita gente que não está estudando para pregar. Mesmo um pastor com mais de 40, 50 anos de ministério, se ele não examinar os textos paralelos, não for aos comentários, não for a um bom dicionário bíblico, ele não vai conseguir trazer coisa nova. Ele acredita só no tesouro da cabeça dele. O bom tesouro é da palavra de Deus. Amém. A nossa pesquisa 93 de hoje, ela vai para uma linha muito interessante, nós vamos tomar conhecimento dela, inclusive também aqui o nosso ouvinte continua perguntando, será que estão faltando pregações sobre pecado, cruz e salvação? Ele apresenta 3 temas aqui especificamente, eu vou ter aqui a opinião dos nossos companheiros, uma resposta objetiva a este aspecto que aí está, depois vamos entrar em como preparar uma mensagem, que passos um pregador leigo deve tomar para construir um sermão, como definir o tema e escolha de um texto bíblico. É errado pregar a mensagem de outro? Esse ponto é o ponto da pesquisa. Como descobrir se tem um chamado para ser um pregador da palavra? É, minha gente, a 93 FM no debate de hoje. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. A pesquisa é essa mesma. Você acha que é errado um pregador copiar a mensagem de outro? 75% dos nossos ouvintes por telefone acham que é errado, sim. Já 54% deles no site acham que não tem nada de errado. 54% dizendo não. Tá no empate técnico, tá no empate técnico, tá empatado. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, um dos nossos ouvintes, ele diz assim: olha, a minha maior dificuldade de permanecer na igreja era, né, ele usa no passado, justamente esse tópico, porque apesar de jovem, eu sempre apreciei muito as pregações, e quanto mais para mim pregação, sempre foi melhor. E o problema é que, na minha visão, as igrejas de hoje estão perdendo a essência do que ele chama das primeiras igrejinhas. Olha aí, palavra do nosso ouvinte sobre esse assunto. Quero agradecer a você, ouvinte amado, participando conosco pelo WhatsApp 968038319, 968038319, também aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Vai ver uma foto bonita com os nossos debatedores. Estamos ali juntos nessa foto. Você pode curtir, compartilhar e também trazer a sua opinião, como fez aqui a Nayara. Eu acho errado copiar, gente. Uma coisa é o pastor se basear ou usar como inspiração, mas agora copiar é demais, até porque a mensagem não vem do homem, sim do Senhor Deus, que usa a boca do homem para falar. Uma coisa é o Senhor falar com seu servo, aí ele vai usar trechos ou textos, versículos de uma pregação alheia. A Yara dizendo: eu acho que Deus nos dá formas para ministrar a mesma palavra, mas de maneira diferente, pois o próprio Senhor Jesus curou várias pessoas da mesma enfermidade de maneira diferente. Então Deus nos dá estratégias para não precisar copiar ninguém. É a opinião de mais uma de nossas queridas ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. O nosso ouvinte cita três aspectos aqui, 3 pontos, né? Ele fala sobre pecado, sobre cruz e sobre salvação. Evidentemente que aqui não se trata de uma autoanálise, mas de uma análise da igreja como um todo, né? Como é que vocês percebem isso? Vocês acham que, de fato, outros temas têm sido mais privilegiados do que estes 3? Ou estes 3, apesar dessa impressão que o ouvinte tem, eles continuam sendo pauta do nosso dia a dia, do nosso púlpito diário?
JR, no tocante à questão da crise do conteúdo, a gente vai perceber que no metade do século XX, a igreja, em especial no Brasil, na América Latina, ela passou por uma crise, foi de falar à população a contemporaneidade. Isso foi um tema em vários simpósios, a igreja que precisa falar a contemporaneidade. Parece que em algum momento o público estava distante de nossas igrejas. E é a partir daí, em algum momento, que as coisas começam a mudar, e o pastor destacou muito bem. Preciso falar a contemporaneidade. Agora, como falar a esse homem moderno que não está na igreja a partir da palavra que em algum momento representa uma época distante da nossa? E nesse momento parece que alguns pregadores perderam o governo de si mesmo do caminho, adentraram por temas que poderiam atender mais esse público, atraindo esse público para a igreja. Nesse processo de tornar mais relevante o conteúdo, parece que o erro foi grande quando nos desviamos do conteúdo essencial da palavra. Então, temas como pecado, como salvação, que estavam carregados de um sentido epocal, de uma época distante, que pareciam não traduzir muitos sentidos para o nosso momento, foram deixados de lado, trocados por temas que mais falavam e que mais atraíam. A gente pode falar de salvação, a gente pode falar de cruz, falar de pecado, usando categorias linguísticas mais modernas, mais adequadas, mas sem perder o conteúdo essencial da palavra. Para mim, esse é o grande problema. É quando eu quero dar novo ressignificado à palavra, dar relevância à palavra e me afasto do conteúdo essencial. John Stott já faz essa ponderação no livro dele, que é um best-seller, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, esse processo dialético e hermenêutico interessante, na busca da relevância, na busca de ser contemporâneo. Em algum momento a igreja se afastou do essencial, o conteúdo da palavra. JR, eu penso assim na questão dos profetas no Velho Testamento. A mensagem dos profetas no Velho Testamento era uma mensagem que respondia às questões daquele momento. E os profetas usavam simbolismos e usavam metáforas relativas àquela situação. Era uma mensagem direta ao ponto que deveria ser abordado, combatido, né? Então, hoje nós observamos que há uma adequação da mensagem por elementos que nós não podemos desprezar. Por exemplo, a questão da psicologia, a questão da sociologia, já há estudos relacionados com a neuroteologia, como você poder preparar, essas coisas todas. Mas isso que nós temos observado vem em detrimento da palavra. Por outro lado, a adequação da mensagem não é uma adequação, ela tem que existir para que o ouvinte possa entender o que está sendo dito. E isso passa por uma questão da ação do Espírito Santo de Deus em primeira instância. Não vem pelo homem para que ele não se glorie. Mas tem que haver essa comunicação. No entanto, dentro do contexto em que nós estamos observando, há uma teologia emergente, uma teologia presente, que é a teologia da prosperidade, que é a teologia do que você faz isso e recebe aquilo, e essa teologia tem dominado as mensagens, tem dominado os púlpitos. Ela é uma mensagem muito para aquele momento, muito para aquela situação, muito para responder o que é do imediato, em detrimento do que é profundo. Então, eu penso que não se trata tão somente de uma adequação. A adequação tem que ter, tá aí a exegese, a homilética, mas tem um aspecto superficial para atender o que é da ordem do emocional, do aqui e do agora e do ter em detrimento do ser. Olha, eu vou contar a história. Eu gostei muito quando o pastor Marco Antônio começou realmente mostrando como foi que surgiu essa necessidade, vamos dizer assim, quando se constatou essa necessidade. Essa necessidade realmente, a primeira constatação cristã dela foi no Concílio Episcopal Latino-Americano, aqui em Petrópolis. Depois, esse tema foi abordado pelo Papa João XXIII no Concílio Vaticano II, com a palavra adiornamento. Então, o concílio começou sob a égide desta palavra, adiornamento, contextualização, atualização. O que se queria? Você tem que falar verdades espirituais para as pessoas. Agora, você tem que falar de maneira tal que se alcance a geração atual.
E você não pode esquecer das necessidades existenciais das pessoas. Então você tinha que trazer verdades espirituais para transformar a pessoa de dentro para fora, e você tinha que criar o contexto existencial também para a pessoa. Era esta a responsabilidade do cristianismo. O que foi que aconteceu? É que talvez alguém não entendeu isso aí o Concílio Mundial de Igrejas também lançou essas propostas, começou a lançar essas propostas lá na Holanda, na Suíça, começaram a se falar sobre isso. E o que aconteceu? Aqui no Brasil, o Brasil começava a, vamos dizer assim, ferver uma coisa chamada gestão contemporânea, que era gestão pela qualidade total, que dizia o seguinte: adapte o produto ao cliente, senão você fica fora do mercado. O que aconteceu? Começou-se a adaptar as mensagens à necessidade do povo. Só que a necessidade do povo eram necessidades existenciais. A partir daí, começou, vamos dizer assim, houve uma inclinação, um viés de pregação, que era o viés existencialista. Então eram mensagens para atender às necessidades existenciais. Esqueceu-se o aspecto, a dimensão espiritual do homem, e começou-se a falar somente dos aspectos existenciais. Por isso que as mensagens que faz sucesso hoje, 99%, deve ser o seguinte: 7 passos para a vitória, 5 passos para o enriquecimento, e vai por aí, tantos passos para isso, para aquilo. Não se prega mais o transcendentalismo. Então nós vivemos num momento de um evangelho imanente, de um evangelho existencialista. Criticamos tanto os teólogos do passado, e hoje nós somos horríveis neste aspecto. Irmão, só uma parte aí, é pegar o que é do transcendente, é Deus, e trazê-lo para esta realidade, faça o que eu estou precisando. Afirmativo. Nós quisemos de Deus o poder. Não quisemos de Deus a essência dele para nos amalgamar, como é a essência do cristianismo. Então nós quisemos somente o poder de Deus para nos trazer vantagens existenciais e inclusive para nos destacar em relação às outras pessoas. Muito bem, JR, eu quero voltar às 3 palavras aqui. Primeiro, pregar e referir ao pecado é realmente uma necessidade. O púlpito não pode se furtar em tratar dos assuntos, a menos que o pregador queira ser leal à sua congregação e falar o que agrada ao seu povo. Ele prega para agradar. Não é como o profeta Abiú: assim diz o Senhor em cuja presença estou. Ou seja, isso é muito forte. Gosta ou não gosta, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então, eu quero dizer a esse ouvinte que levantou essas 3 perguntas: você tem razão. O pregador precisa trazer a palavra de Deus sem estar com medo de desagradar. Ainda que ele próprio, ao manejar a palavra, seja por ela também atingido. Por isso a palavra de Deus é uma espada bigume. Não é somente para o outro. O grande problema é o pregador que vai para o púlpito e exorta todo mundo: eu estou fora. Nós precisamos disto. Então é preciso se envolver um pouco na mensagem. Mas quero referir a segunda palavra, que para mim é a central: pregar a cruz. Nós não podemos ter um cristianismo sem cruz. Mostrar a centralidade da cruz de Cristo, não somente na história, mas na história pessoal de cada pessoa que nos ouve. Cada um que nasceu de novo, está em Cristo, ele teve um antes e um depois de Cristo. Então, na vida da pessoa, a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Salvação. Meus queridos, o púlpito não pode deixar de levar a pregação do querigma, todo o conselho de Deus, mas especificamente que a pessoa está perdida se não estiver em Cristo e no Evangelho. JR, eu queria voltar à expressão adequação. Eu, com todo respeito a algumas pessoas, eu acho o uso dela equivocado, porque ela é dúbia, ela tem vários sentidos, ela é meio polissêmica. E talvez aí esteja o problema do pregador atual. Ele quer adequar. Adequar é quando pega um conteúdo X e tento colocar numa outra forma, fazer com que aquele conteúdo se adeque àquela forma. E nem sempre isso é possível. Ressignificar
atualizar, tornar atual a palavra, nem sempre envolve adequação. Eu posso continuar falando de valores que essa geração não aceita, ou seja, não me adequando a essa geração, mas falando de forma que essa geração me escute. Isso significa ressignificar. Agora, o processo de ressignificação da palavra envolve também a percepção de que provavelmente em algum momento aquilo que nós pregamos, entendíamos ser revelação pura de Deus, em algum momento não era. Porque também esse é um outro detalhe. A igreja é chamada a esse processo de escuta da palavra, de escuta do próprio mundo, de escuta ao próprio Deus, de escuta a si mesmo. Então envolve refazer rotas. Em algum momento, algumas bandeiras nossas que pareciam ser bíblicas e que hoje, após essa alargada experiência, percebe-se que não. Então a adequação e ressignificação tem processos diferentes. JR, prosseguindo e voltando à linha de raciocínio, que lá foi quebrada aqui, mas fico lembrando quando Billy Graham estava encerrando um congresso mundial de evangelistas itinerantes, pela graça de Deus eu estava lá, e ele trouxe uma palavra de encerramento e disse: eu quero que todos os evangelistas aqui guardem 3 recomendações. Claro que todos se acenderam logo e muita gente... canetinha na mão, anotação, e ele disse: a primeira, prega a palavra. Deu uma pausa. A segunda, preguem a palavra. E a terceira, preguem a palavra. Que Deus os abençoe. Então, na verdade, você que está querendo saber alguma coisa sobre essa arte difícil, que nenhum de nós é suficiente para ela. Se o senhor não der a mensagem, você não tem o que falar do púlpito. Muito bem, mas deixa eu apresentar aqui. Quero só fechar um assuntinhozinho. Claro. Robert Schuller, eu fiz um curso de treinamento para líderes, pastores jovens, eu estava com 32 anos de idade. E ele contou uma história quando ele começou a Catedral de Cristal, que foi começar exatamente num drive-in. Naquela época, nos anos 60, ir a um drive-in era num lugar de perdição, que os filmes pornográficos passavam lá. E como é que esse homem vai abrir uma igreja num drive-in? Para encurtar a história, ele anunciou, fez bastante propaganda e convidou Norman Vincent Peale para pregar. Mas ele ficou tão envolvido em produzir tudo, coral da primeira igreja batista, cantando, e aquela beleza, estava cheio que não cabia mais ninguém. Tinha gente que deixava os carros de fora e iam ouvir por um alto-falante improvisado lá. Então, canta o coral e chega, depois da música do coral, Norman Vincent Peale a pregar. E ele disse: eu me esqueci de perguntar em que seminário ele estudou, o que é isso. Eu sei dos livros dele, mas eu me esqueci de pegar um resumo, por mais conhecido, era da mesma denominação. Ele se levantou e disse assim: senhoras e senhores, irmãos e irmãs, nós temos aqui nesta tarde alguém que, se você ouvir a palavra dele, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você tiver o privilégio de ler, como eu já li, o que consta de escritos e de coisas que passaram por ele, a sua vida nunca mais será a mesma. E foi falando, e Norman Vincent Peale foi pensando, né? Será que é isso mesmo? Depois que ele fez todas as referências, ele disse: eu estou falando de Jesus Cristo. E para falar a respeito dele, aqui está Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale levantou sem nem achar onde era o púlpito, porque ele estava achando que tudo aquilo era para ele. E Deus o abençoou sobremaneira. Ele disse: eu construí a plantação daquela igreja em conferências de Páscoa e na figura e na pregação de Norman Vincent Peale. Só para dizer isso. Muito bem, diante dessa reflexão que nós temos aqui agora, nós temos aqui, por exemplo, uma constatação, não é? A dizer a respeito de Jesus Cristo de uma forma que as pessoas entendam. Exatamente. É uma questão. E a outra é dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Há uma diferença entre o que eu quero ouvir e o que eu preciso ouvir. O que eu preciso vem da palavra. O que eu quero vem de mim mesmo, das minhas necessidades, que muitas delas, obviamente, temos consciência disso, são respondidas pela própria Bíblia. Mas aí mora a motivação.
o indivíduo que está motivado a agradar ao seu público, e aí ele quer falar aquilo que o público dele quer ouvir, porque isso traz uma certa repercussão, e repercussão, entenda por repercussão, muitas coisas que envolvem uma grande repercussão, e a outra que é a fidelidade às escrituras e ao próprio Deus, e a certeza de que, apesar de não ser aquilo que parece que as pessoas querem ouvir, é exatamente aquilo que as pessoas precisam ouvir. Aí tem que ser Jeremias para aguentar esse povo no meio de tantas repercussões, onde existem muitos que falam para agradar, enquanto aquele escolhido de Deus fala para a fidelidade ao Senhor e trazer a mensagem do Pai. Acho que nós podemos resumir pouquinho essas interpretações todas dentro desse aspecto aqui está. Sim, pastor? JR, a sua colocação, ela é muito própria, pertinente, como sempre, e há uma questão de poder enfeitar o que não necessita de enfeite. O evangelho não necessita de enfeite. Jesus chegava para poder falar, ele entrava na sinagoga, ele pregava da palavra. O N. Cordeiro tem um livro, Jesus Puro e Simples. Vamos ser simples na transmissão da palavra, é palavra. E só completando uma coisa, JR, Olavo Feijó falou uma coisa para mim, uma ocasião, quando eu fui falar no encontro de pastores, no acampamento de pastores. Olavo Feijó é um servo do Senhor, já veterano. Eu perguntei, Olavo, me dê uma dica do que eu posso falar para os pastores. Ele me disse, fala aos pastores que leiam a Bíblia e depois preguem a palavra. Olha aí. E aqui o nosso ouvinte destaca como preparar uma mensagem. Um dos nossos ouvintes aqui, aliás, um deles, o Moisés, dizendo que o povo confunde muito mensagem, no sentido aqui de pregação, com palestra. E parece que há uma confusão. É a perspectiva que o nosso ouvinte Moisés fala. Tem pessoas que acham que estão pregando, mas na verdade estão oferecendo uma palestra. E outros que fazem o oposto. Como é que a gente consegue discernir de maneira objetiva, clara e simples para os nossos ouvintes aqui, para que eles tenham aqui um entendimento, respondendo à questão do nosso ouvinte Moisés aqui no Facebook da Rádio 93 FM? Olha, existe uma coisa que se faz muito. A pessoa tem um tema e ele tem alguma coisa para dizer. E ele usa os textos bíblicos não para corroborar o que ele está dizendo. Ele usa para defender, ele usa como inferência ao que ele está falando. Existe muito isto hoje. Então, por que se usa o texto bíblico? Porque se quer dizer que está pregando o evangelho. Agora, por que se usa muito isso, tema? Porque nós vamos perceber que há um encurtamento muito grande de conhecimento bíblico. Nós vamos perceber isto. Um encurtamento de conhecimento bíblico, é só você ver o seguinte, quem são os grandes teólogos que nós tivemos depois da Segunda Guerra Mundial? Então, nós vamos ver que há um encurtamento bíblico. No Brasil, esse encurtamento foi muito forte no movimento pentecostal. E o que acontece? Ninguém ousa pregar uma mensagem expositiva, chegar e explicar a Bíblia. Quando você chega e explica a Bíblia para uma pessoa, a pessoa aprende a dar valor à Bíblia. Ele aprende sobre a autoridade da Bíblia. Quando você chega e prega esses sermões, tipo palestras, como o nosso ouvinte diz, a autoridade está sobre o pregador. A admiração é sobre o pregador. Ninguém vai desenvolver admiração pela Bíblia, porque ele não está usando a Bíblia. Ele só usa a Bíblia para defender o que ele está dizendo. Quando ele quer, está usando a Bíblia, ele não está sendo usado. Isso, né? Ele não está sendo usado, ele está apenas usando a Bíblia. Essa é a realidade. Então nós temos muito isso no meio nas igrejas tradicionais, não, mas no meio pentecostal isso é muito forte. Isso é muito forte. Se você, vamos dizer assim, se propõe a ensinar o que a Bíblia diz sobre salvação, você não vai ser convidado para pregar. Eu vou dar só o meu exemplo. O ano passado eu me propus falar sobre salvação. De outubro, a última vez que eu preguei num domingo em uma igreja foi em outubro do ano passado. Eu sempre preguei durante a semana. Porque 2 vezes que me chamaram era porque era culto de família e eu fui para falar exclusivamente sobre família. Aí você diz, mas por que isso? Não adianta, você pode ser o que for. Não, as pessoas não querem ouvir sobre salvação, sobre a cruz.
não quer ouvir muito menos sobre pecado. Então, e quem é que patrocina isso? Os líderes, que os líderes querem dar para o rebanho deles aquilo que o rebanho gosta. Então eles não vão trazer esse tipo de mensagem para o rebanho. Tem uma coisa que João Batista, ele estaria muito pouco à vontade, como principalmente Jesus, porque João Batista pregava no deserto, João Batista chamava num discurso reto e direto, raça de víboras, né? Não contextualizava, não abria mão da palavra, ele era contundente, e tem uma questão da palestra e da mensagem. A palestra, ela exagera o ego da pessoa que está ali na frente, é uma questão de uma sobreposição, de uma supervalorização dos recursos didáticos, não que eles não estejam presentes, tá? Mas é uma supervalorização, ela é uma adequação. Um palestrante no mundo secular, o cara ganha muito bem. Ele sabe mobilizar as pessoas, ele sabe tocar nos pontos sensíveis das pessoas, e a questão a Bíblia está sendo dilacerada, e um princípio exegético é que você não pode pegar um texto e tirá-lo do contexto, e o grande contexto do texto é a Bíblia como um todo. Desse jeito eu tô com a impressão que eu não vou aceitar nenhum convite para dar uma palestra, não, que vocês estão falando que palestra é ruim, só aparece o homem, palestra, o camarada é vaidoso. Não, a palestra é o seguinte, ela tem, a palestra, agora só sermão, vamos lá, isso, porque é o seguinte, nem toda palestra ela é egocêntrica, você tem palestras que são cristocêntricas, você está dando uma palestra sobre, um pouco mais de uma questão pedagógica ou didática, eventualmente, que é um congresso. É um congresso, você está dando uma oficina. Não é culto. Né? É um acampamento onde não é o culto, é uma palestra, ou mesmo uma reunião de grupos, né? De segmentos da igreja. No nosso caso, realmente assim, tem que ter uma adequação, mas no nosso caso, mesmo sendo uma palestra, tá? E você usa, mas ela sempre tem que ter uma aplicação de uma mensagem. Sim, mas aí você imagina que nem todo mundo que dá palestra é pastor. Não, você pode ter um irmão lá que tá certo? Eu acho que a gente professor. Não, claro, ele não deixa de dar a mensagem. Mas o ouvinte está falando assim, qual é a diferença? Acho que até técnica. Conceitual, vamos lá. Eu acho que nós temos um problema de conceito aqui, né? O processo da onde vem a revelação, que é uma discussão. Como é que se consegue a revelação de Deus? Há dois processos, pastor Guilhermino já apontou aqui um processual para se encontrar com essa voz de Deus. Agora, há momento para tudo. A pregação geralmente acontece no culto. A palestra pode acontecer no culto, mas ela não necessariamente não nasce de uma escuta de Deus. Ela também pode nascer na escuta de Deus. O problema é que a palestra, ela tem uma forma da disposição que em algum momento difere da forma mais tradicional da prédica. Então não dá para imaginar que todo palestrante não ouviu a voz de Deus. Então, esse processo de ouvir o povo é um processo hermenêutico. Eu posso começar a pregação pura e simplesmente ouvindo a palavra, no sentido de tê-la como referencial primeiro, mas eu tenho um outro processual hermenêutico latino-americano, que é muito interessante, que nasce da realidade. Ou seja, eu vou à realidade, vou ao texto bíblico, volto à realidade e termino no texto bíblico. A forma tradicional nossa, o processo é diferente. Eu vou à palavra, em algum momento não vou à realidade, a maioria dos pregadores não vão à realidade, fico na palavra e imagino estar falando a vontade de Deus. E acabo não falando, porque ele não é entendido, não é compreendido e fala no vazio. Eu preciso em algum momento fazer como Jesus, que perguntou àqueles que lhe vieram procurar: o que você quer? O que você precisa? O que diz a respeito de mim? É essa capacidade de ouvir a realidade. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. É que talvez tenha uma diferença aí dentro do aspecto de Cristo que o senhor estabeleceu e nos trouxe, como sempre, muito bem, mas de por exemplo, se pesquisar a igreja. Então vamos soltar aqui uma folhinha, uma folhinha e perguntar à igreja: o que vocês querem ouvir? Aí você vai ter lá 7 passos, 10 isso, até essa é uma questão técnica que os americanos usam muito. Os americanos conseguem sistematizar porque são mais pragmáticos, então isso também ajuda. Isso não é de todo ruim, né? Mas é uma característica que o pastor trouxe aqui. Mas esse aspecto de trazer às pessoas o que as pessoas querem, a diferença de trazer às pessoas o que as pessoas precisam, a percepção do olhar ministerial, iluminado pelo Espírito Santo, que é capaz, ao mesmo tempo, pela ação do Espírito Santo, de ler a Bíblia e receber pela iluminação a palavra inspirada, ao mesmo tempo de olhar para o povo e falar: esse povo precisa dessa palavra.
Então, é essa coisa que Deus ilumina ao pregador, aquele que vai dar a palestra, enfim, aquele que está ministrando para, de alguma forma, ele abençoar este povo. Eu estou entendendo sua palavra, que há o perigo da desconexão. É a pessoa que não anda no meio do povo. É o pastor que não tem cheiro de ovelha. É o pastor que não conhece a realidade das pessoas, que não sabe o que elas sentem, o que elas sofrem, o que elas choram, não conhece a realidade do povo. Um pastor que não mora no bairro onde as pessoas moram. Um pastor que não mora na cidade onde as pessoas moram. Ele pode ser um grande ministro da palavra de Deus, servir ao Senhor, pregar a palavra, não resta a menor dúvida disso aí. Mas esta realidade contextual, essa cultural, essa coisa do dia a dia, ajuda a enxergar as dores daquele povo. E com falar isso, do que Deus e quer. a linguagem. A linguagem. Agora, e aí não há diferença entre palestra e prédica. Palestra, então, a diferença seria na forma de comunicação. Aonde ela nasce pode ser o mesmo local nascedouro da palavra. É que às vezes nós convidamos um palestrante para ser o pregador. Eu acho que fica bem claro assim, reverendo. Eu tenho a impressão que nós precisamos resgatar um aspecto aqui que está muito usual na igreja evangélica brasileira hoje, que é exatamente a predominância de uma condução de tanta coisa no culto. É louvor de um jeito, é um grupo musical dali, o outro vai falar uma poesia, o outro chega com isso, chega com aquilo. A liturgia é uma coxa de retalho. Exatamente. Olha, o pastor fica quietinho lá no primeiro banco e deixa rolar. Nem sobe ao altar, né? E às vezes, exatamente. Não tem um viés a liturgia. E às vezes quem está dirigindo o louvorzão, depois de uma hora e meia, diz, agora eu quero passar a palavra ao pastor. Você já imaginou que inversão é essa? E olha que o pastor é responsável pelo púlpito, é responsável pela liturgia da igreja, só que dá trabalho. Preparar uma liturgia que agrade a Deus, que seja voltada para agradar a Deus, porque o culto é teocêntrico. O culto não é para agradar o auditório, não, pois nos nossos cultos temos animadores de auditório. É verdade. E encurtando o tempo da pregação da palavra de Deus. Essa é outra coisa. Só para contar mais uma historinha, a gente já vai ficando mais velho e começa a ter historinha, né? Um pastor, José Borges dos Santos Júnior, respeitabilíssimo no cenário nacional, foi convidado para pregar num culto jovem. O culto jovem começava às 18 horas e às 20 horas tinha outro culto. Ele estava lá, uma hora e meia e tal. Aí o presidente da UMP chegou lá e disse o seguinte: Reverendo Borges, o senhor 20 minutos, tá bom, professor? Eu disse, não, tá muito bom. Aí, aí veio um solista, que isso eu vi e tal, e ele chegou e disse, Borges, olha, mais um grupo só vai levar 15 minutos. Ele disse, não tem problema não. Aí veio o grupo, louvou, não sei o que lá mais, vieram os anúncios e tal. Aí, 7:55, deram a palavra a ele. Ele subiu ao púlpito e disse o seguinte: já ouvimos tanta coisa maravilhosa aqui, muita alegria. E eu quero simplesmente dizer, glória, aleluia, recebei a bênção. Todo mundo já estava de pé, nem leu o texto. Esta lição nunca foi esquecida. Que passos um pregador leigo, pastor Marco Antônio, é o seu destaque, deve tomar para construir um sermão? Pregador leigo, nosso ouvinte aí, vou dar uma mensagem amanhã na reunião. Agora eu não sei nem se vai, né? Os caras, é melhor não ir. Eu quero voltar ao mestre Guilherme Docuri, a experiência dele tem que ser levado muito em consideração. Ele fala até como mestre, que é de fato um mestre, tem que parar para ouvi-lo, né? E essa barba tão bonita nos chama mais atenção ainda. O ouvinte vai ficar curioso. Uma barba enorme. Ele falou uma coisa: dá trabalho. Pregar dá trabalho. Fazer uma pregação, fazer um sermão, dá um trabalho medonho. Então, essa é a primeira observação que eu quero colocar. Porque nasce de um processo de escuta, mas de reflexão da razão humana. Isso dá trabalho. Isso pode levar meio-dia, um dia e meio, até 2 dias a preparação de um sermão. Isso é complexo. Mas para o pregador leigo que está me ouvindo, que agora ficou desesperado com essa palavra, né? Ele pode ter ficado desesperado. Meu Deus, eu separei o sábado à noite, né? Para preparar. E algumas horas. Eu diria que o sermão nasce desse processual de ouvir Deus e ouvir a realidade. A partir desse momento, eu entro nesse processo de oração. Esses são caminhos anteriores ao ato redacional do texto. Ou
do assumir o texto, do sermão. Então eu ouço Deus, envolve um período de oração, um período de escuta a si mesmo, escuta a própria palavra do Senhor. A partir do momento que eu encontro esse objeto, né, o tema central, ou o que Deus quer colocar, ou o texto bíblico, eu inicio esse processo redacional. Muito simples, deve ter uma rápida introdução, onde seja claro o objetivo dele da prédica, e em seguida, como bom wesleyano, ele deve dividir a mensagem em 3 pontos. Batista também. Batista também divide em 3 pontos. Eu sou um wesleyano que bebo no calvinismo tardio. Então, que depois eu explico isso aqui para os metodistas que estão me ouvindo agora. Então, em outro momento. Então, 3 pontos devem ser destacados. E coisa simples, no final, uma síntese final com uma breve conclusão. É com uma produção de qualquer texto acadêmico. Sempre levando em consideração de que ele nasce da palavra de Deus. Não deve fugir da palavra, aquilo que os pastores já colocaram, a glória para Deus, o cuidado com o tempo, o cuidado com a vestimenta, todo esse processo. Como definir o tema e a escolha do texto bíblico? Destaque do reverendo Guilhermino. Pois é, meu filho, eu escolhi esse porque isso é difícil para mim também. Então, gostaria de lembrar que a gente deve estudar o texto e deixar o texto impregnar a alma da gente, e depois que a gente estiver saindo pelos poros, você pensa qual a ideia dominante, você começa a marcar os verbos do texto, que dá movimento à frase, e de repente, quando você menos percebe, Deus aclara na sua mente uma frase que sintetiza o que aquele texto está nos contando. Para exemplificar essa escolha tão difícil, que o eunuco estava lendo o profeta Isaías e Filipe correu e pulou dentro da carruagem ali junto, e ele estava lendo, e ele perguntou: entendes o que lês? Ele disse assim: como entenderei se alguém me não explicar? Então ele, partindo daquele texto do profeta Isaías, anunciou-lhe Cristo. Caminho de Emaús, o próprio Senhor Jesus começa a falar com os 2 discípulos do caminho de Emaús, o que constava sobre ele nos escritos, nas profecias, nos salmos, etc, etc. Depois, não nos ardia o coração quando ele abria a escritura e explicava. Então eu tenho a impressão que escolher o tema é importante, mas nós devemos ter cuidado para que o tema reflita, seja uma síntese daquilo que você vai desdobrar em 2, 3, 4 ou 5 pontos. Eu não sou preso a 3 divisões. Eu não uso a homilética como camisa de força. Mas é importante que a gente tenha ordem no pensamento, até para não demorar uma eternidade na fala. É verdade. Aí nós chegamos aqui no ponto onde a pergunta é a seguinte: é errado pregar a mensagem de outro? E a pesquisa está perguntando exatamente isso, não é, Marcela? E 70% dos nossos ouvintes por telefone dizem que é errado. Errado, olha aí. 53% no site dizem que não é errado. Pela internet, então, continuamos aqui com o nosso empate técnico, mas pelo telefone, a participação dos nossos ouvintes, a repercussão é maciça nessa linha, né? Só para vocês terem uma ideia, um ouvinte aqui de Santíssimo dizendo: meu pastor já copiou a mensagem de um outro, e eu não acho errado não, até porque Deus pode usar as mesmas palavras para falar de forma diferente e atingir outras pessoas. A dúvida é se ela sabe porque ele disse ou se ela sabe porque ela descobriu. Pelo tom dela, dá a impressão que ela sabe porque ele disse. Falou: meus irmãos, essa mensagem não é isso? Aí é uma coisa diferente, né? É diferente, Leal. Se você pode usar a ideia, pode até usar. Eu diria que usar assim totalmente, eu acho que ninguém usa. Mas ele pode aproveitar um sermão, mas ele tem que ser leal para quando ele falar. Tem gente que usa. A ideia, este sermão foi pregado. John Aíba, ouvinte, dizendo: com certeza é errado, o senhor é uma fonte inesgotável, e se ele tem intimidade com Deus, recebe fresco do senhor e não tem por que copiar. De Nova Campinas, ouvinte dizendo: acho errado copiar para pregar a mesma mensagem, porque o senhor nos dá nova palavra sempre que buscamos e ela se renova. De Nilópolis, copiar totalmente, sim, acho errado. Agora pegar algumas partes assim, dando o devido crédito, diz aqui o nosso ouvinte, eu não vejo problema nenhum.
do Parque Novo Rio. Eu não acho errado, mesmo que a pessoa copie, nunca vai falar a mesma coisa. Vai ter a ideia e o senhor vai renovando, diz aqui o nosso querido ouvinte. A questão é que muitos textos bíblicos, ao serem estudados, né? Você vai pesquisar, e foram ditos aqui algumas obras que podem ser pesquisadas e elas vão te ajudar. Agora, existem pessoas que vão, que não vão estudar, né? Trazem o composto inteiro, né? É isso aqui, ó, entendeu? É como se estivesse dizendo assim, ó, o fulano estudou e nos seus estudos ele concluiu isso é ciência exata. E eu concluí que a conclusão dele foi boa. E aí eu tô pensando aqui, quantos sermões do reverendo Guilhermino Cunha já não foram pregados por aí. Olha aí, minha gente. Olha o Desidério. Abre o coração, Desidério. Não, eu nunca preguei. Abre o coração, rapaz. Nós estamos aqui em casa, estamos em família. Mas sem problema também. Antigamente, no tempo do pastor Laurence Ossi, o senhor deve ter conhecido o pastor Laurence Ossi, ele pregava o sermão dele na Rádio Copacabana e depois ele pegava aquele sermão, era escrito pela irmã Alice, e dava umas 2, 3 páginas, e lá no IBP, na década de 70, ele distribuía com os alunos, que era bem feita, né? A pregação dele era bem feitinha mesmo, aquele modelo americano bem bonitinho. Estrutura, estou só falando da estrutura. Era bem Era para os alunos aprenderem a estrutura, e não o conteúdo ali para fazer igual. É interessante. Agora, acho que biblicamente você deve ouvir os mais velhos, anciãos. Eu acho que a própria tradição bíblica os textos do apóstolo Paulo, né? Os textos escritos do apóstolo Paulo, na grande parte são prédicas paulinas que foram repassadas e nós copiamos e refalamos dela. Acho que eu ouvi o mais velho em algum momento aprender desses que tiveram um trabalho maravilhoso. Acho que não há nenhum problema. Agora não posso cair na cultura da preguiça, né? Eu nunca ouvi dele só copiar. É isso que eu ia falar. O ponto crítico hoje é que nós temos um bocado de uma geração de pregadores novos que eles não querem aprender a Bíblia. E tem uma coisa também, uma coisa que eu quero ressaltar: Jesus Cristo é o próprio evangelho encarnado. Sim. Tem gente que prega e que não vive o que prega, e uma sobreposição da homilética, da exegese em detrimento da vida. A boca fala o que está cheio o coração. Se tem palavra, vai falar tranquilamente. Quero agradecer o carinho dos nossos companheiros debatedores, colaboradores do nosso debate 93 de hoje, num assunto de suma importância para a vida de todos nós: a pregação da palavra. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o debate 93. Uma de nossos ouvintes dizendo: JR, estou me preparando para a faculdade e com ela sei que muitas pressões virão, tenho certeza que encontrarei um mundo novo e muita gente interessante, também distante de Deus. Embora esteja empolgada para essa nova etapa, me preocupo com o que será da minha vida. Será que o ambiente intelectual pode roubar a minha fé? Porque ultimamente a razão tem atraído jovens que antes eram conhecidos como cheios de fé. Fé e razão podem caminhar juntos? Como se mantém a santidade quando a pressão é para viver tudo o que a vida pode oferecer? O que um jovem cristão pode fazer para mostrar que Jesus é o bem mais interessante que alguém pode ter, hein? Você conhece algum jovem que era firme com Jesus e se afastou ao entrar para a universidade? Conhece? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Vamos agradecendo o pastor José Derivaldo. Um forte abraço, Deus abençoe sempre, querido. Forte abraço, quero deixar um beijão para minha esposa, é dia dos namorados, olha, né? Aí. Deixar um beijão para minha esposa, namorada de mais de 39 anos já de convivência. E também santa. Deixar um abraço pro grupo da minha esposa, a Tarde da Vitória, cuja líder é a irmã Cíntia Bispo. Então, mandar um abração para elas lá. 39 anos é a Tarde da Vitória? Não, 39 anos é a minha vitória, de convivência com a minha esposa. Desidério. A minha sobrinha Eline, lá em Palm Beach, como é que é o nome? Qual é o nome dela? Eline, lá na Flórida, Palm Beach. Ela está ouvindo também. Ela sabe que estou aqui, está ouvindo. Um abração para ela.
o pai dela, o pastor Gedésio, que Deus abençoe vocês aí maravilhosamente também. Amém. Muito obrigado, pastor Ailton Desidério. Forte abraço, querido. JR, um abração. Eu quero aqui deixar um pedido de oração, JR. Pastor Silas Vieira, lá do Espírito Santo, ele fez uma cirurgia no cérebro e peço que vocês levem, que orem, o povo de Deus ore pelo pastor Silas Vieira. E dia 12, dia dos namorados, Simone, minha querida, um beijo pra você, Deus te abençoe. É bom poder estar com você. E também beijinhos para o grupo de pastores do WhatsApp, do Zap que a gente tem lá. Aquele grupo de 100, aquele grupo de 100, que tem uma fila, Deus te abençoe, tá bom. Deixa eu fazer um registro importante aqui. Ontem houve um pedido também de intercessão do nosso querido ouvinte Júnior, filho do nosso queridíssimo José Messias, um jornalista conhecidíssimo que está internado e também é alvo das orações do povo de Deus, nosso querido José Messias. Um beijo pro Júnior que está acompanhando a gente. Júnior, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Reverendo Guilhermino Cunha, obrigado, um forte abraço, querido. Muito obrigado, JR. Mais uma vez eu quero registrar os parabéns pelos seus 14 anos à frente desse debate. Queremos dar os parabéns à nossa querida 93.3 FM e queremos também saudar a minha querida Hélida. 47 anos de vida conjugal. Louvado seja Deus por uma pessoa que tem partilhado do nosso ministério, tem sido a inspiração da nossa vida. Hoje à noite nós vamos jantar juntos. Aí, Desidério. A cara do Desidério. Muito bem. Reverendo Marco Antônio de Oliveira, obrigado, querido. Forte abraço. Eu que agradeço, JR. Quero deixar apenas o conselho do apóstolo Paulo, parafraseando. Paulo diz: conjuro diante de Deus, Jesus Cristo, que pregues a palavra, que haverá tempo onde não suportarão a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, mas tu ser sóbrio. Quero mandar um abraço para minha querida esposa Zeni, e Deus a abençoe, e eu a amo muito, me deu 2 filhas lindas. Muito obrigado pela presença. Obrigado, querido, você estar aqui conosco. Obrigado aqui aos nossos colaboradores todos ao longo desses últimos 14 anos. Muito obrigado a toda a nossa equipe que trabalha muito para que o debate seja realizado. Esse é um trabalho de time, e dentro desse time a nossa querida Marcela Bastos não só pede a palavra, como ordena que a palavra seja dada a ela. Muito obrigado. Ela tá cheia de autoridade, pode. E aí é por isso que eu tenho que orientar os ouvintes do que vai acontecer agora. Você pode, por favor, parar o BG e fazer um refresh na sua pasta. Os ouvintes precisam entender, porque pra gente fazer qualquer coisa que seja surpresa com ele é muito complicado. É difícil. Porque ele é muito ligado e ele que fica no comando ali. Então, eu não tenho o comando e eu preciso tentar segurar. Luciana, me ajuda. Eu preciso do refresh, foi colocado lá, vai lá no Fabiano. Preciso saber entrar a trinca ali das 8. Ele colocou ali na minha frente, do que vai entrar ali. Bom, mas enfim, são 14 anos, né, que o JR está à frente do debate 93. Então, pra gente é uma alegria aqui, JR, no WhatsApp. São milhares de mensagens que estão chegando para você aqui, de ouvintes dizendo: JR, nós amamos você. De gente que diz que você é o pastor das 11 horas da manhã. Uma das ouvintes diz assim: eu amo você, JR, amo essa rádio, eu ouço todos os dias e vocês estão de parabéns. E a gente sabe que, JR, para que você estivesse aqui ao longo desses 14 anos, você conseguiu achar? Achei. Então tá bom. Para que você esteja aqui ao longo desses 14 anos, queridos ouvintes, vocês vão ver que ao longo dessa uma semana, contando de hoje até a sexta-feira que vem, muitas pessoas que fizeram parte dessa história, desses 14 anos, vão passar por aqui dando recadinho que as pessoas deixaram gravados aqui. Mas hoje eu separei algumas pessoas que fizeram parte dessa história dentro da rádio. E a primeira pessoa é aquele que nos conduz, é o nosso querido deputado Harold de Oliveira. Você pode soltar, por favor, JR? JR, ao longo desses últimos 14 anos, você tem sido uma referência muito especial para a 93 FM, para as nossas equipes internas e principalmente para os nossos ouvintes. Você é um pastor, você é um pregador, você é um radialista,
Você é uma pessoa que em todos os atos se manifesta como uma pessoa focada e comprometida, sempre comprometida acima de tudo com o reino de Deus, como é o propósito também desta rádio, e talvez essa tua posição reforce sempre esse propósito. Então eu queria dizer para você que quero que você continue aqui por tantos 14 anos quanto esses primeiros que já tivemos aqui na nossa 93 FM, porque o compromisso da rádio é o nosso compromisso, da nossa equipe, e você é parte integrante dessa equipe, e não só integrante, como é uma parte também que modela a linha editorial da rádio. Obrigado pela tua vida. E assim como deputado, também a nossa querida Dona Ivelise. JR, você sabe que eu sou sua fã, né? Como pessoa, como pastor e como radialista. Eu com você eu rio, eu me emociono, eu aprendo tanta coisa. Não só você mesmo, para ficar 14 anos, parabéns, 14 anos comandando o nosso debate. Te amo. E a que vai entrar agora é a que nos comanda, é a que nos leva, a que cria, e foi a que foi responsável por te trazer para o Debate 93, não é isso? Quem é ela, JR? Andréa Maia. Então, solta aí. Querido J.R. Vargas, parabéns pelos 14 anos à frente do Debate 93. É muito bom trabalhar com você há tanto tempo e poder comemorar esse sucesso, essa caminhada e principalmente a amizade. A nossa amizade, ela tá mergulhada, tá firmada em Deus. Eu agradeço muito ao Senhor pela sua vida, seu talento e por fazer parte da minha história com a 93 FM. Vamos em frente, bora trabalhar, bora Debate 93. Eu tô contigo, hein, J.R. Vargas, eu sou sua fã. E o olho dele, queridos ouvintes, é um olhar muito rápido, porque ele já estava ali, eu vi que ele olhou toda a trinca até o final para poder ver quem eram os nomes, porque ele fica nomeado, entendeu? Para saber quem é que vem. Ele pensa que eu não tô vendo, tô de frente, eu tô bem vendo. E durante o programa ele já tinha descido a página, achando que eu já tinha colocado ali quem era que vinha, mas eu não sou bobo, eu já falei que eu ia colocar só no final, porque eu sabia que ele ia tentar estragar a surpresa antes. Então, ao longo desses 14 anos, ele teve 3 companheiras ao lado dele que trabalharam na produção antes da minha chegada aqui. Quem foi a primeira das suas companheiras, JR? Renata Leite. E ela tá aí para falar com você. Alô, meu amigo JR, aqui é Renata Leite, a primeira produtora do Debate 93. Que bom falar com você neste dia de comemorações. Sei o quanto cada debate é um desafio diário para você e sua equipe. Sua competência e seu carisma fazem este programa ser parte da história de muitos ouvintes. Na verdade, o Debate 93 transforma muitas vidas através da sabedoria que Deus te dá, encorajando pessoas a enfrentarem seus dias debaixo da direção do nosso Deus. Parabéns! Celebre as vitórias conquistadas por este trabalho feito com tanta dedicação. Estou feliz por você. Grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe. A sua segunda produtora ainda trabalha com a gente, ela é a nossa produtora executiva e ela tá aqui também, passou para deixar um recado para você, a nossa Cris. Eu sou Cristiane Moreira, trabalhei com o JR durante aproximadamente uns 3 anos na produção do debate. Quero te dar parabéns, JR. No final, o que conta mesmo é a gente abençoar a vida das pessoas, e você tem sido um abençoador. Muitas vezes eu li e-mails em que as pessoas diziam: eu ouvi a sua palavra e mudei a minha vida, a minha vida foi transformada, Deus me tocou. Então assim, essa é uma bênção, essa é uma dádiva de Deus. Então parabéns por 14 anos à frente desse programa que é um sucesso, Debate 93. E a sua terceira companheira foi a nossa querida Francine Cessa, que também passou. Oi, gente, aqui fala é Francine Cessa, eu fui produtora do Debate 93 com o JR. JR, meu querido, meu amigo, eu quero te parabenizar por esses 14 anos, essa trajetória à frente do Debate 93, pela pessoa que você é, pelo chefe que você foi pra mim, pela oportunidade que você me deu. Eu quero te dizer que mesmo, deve ter o quê? Quase 10 anos longe do debate, você continua fazendo parte da minha vida, das minhas memórias, das minhas lembranças. Eu aprendi muito com você, não só pelo profissional, pelo
profissional de excelência que você é, o pastor, o apresentador, o diretor desse debate, mas principalmente pela pessoa, né? Pelo homem de Deus que você é. E eu aprendi muito, muito mesmo, a trabalhar com excelência, porque tudo que você faz é com todo o coração para o Senhor. E isso foi de grande valia na minha vida. Parabéns, JR, um grande beijo. E eu posso dizer, eu cheguei depois da Francine, porque eu acompanhei todas essas gravações de todas as pessoas. Eu posso dizer que todas elas, e agora tá chegando aqui, pode entrar a turma da produção, que tá aqui na porta. E eu acompanhei todas essas gravações, algumas por telefone, outras ao vivo, e eu pude acompanhar a emoção das pessoas ao falar de você, a alegria, a unanimidade em dizer da sua intensidade, do seu prazer em fazer as coisas para o reino de Deus, para a glória de Deus, do seu amor, da sua paixão. Então, como disse o deputado, muito emocionado quando gravou aqui do lado, que venham mais 14 anos, 14 outros mais, quantos mais anos o Senhor tiver para você à frente do Debate 93. O nosso desejo é que o Senhor renove as suas forças, é que você vai ouvir uma mensagem muito linda de uma das nossas debatedoras, e que ela diz isso, que você é o pastor das 11 horas da manhã, e que Deus continue te abençoando, renovando as suas forças. Para mim, como todas as outras produtoras que falaram aí, é um prazer estar trabalhando ao seu lado, acho que há 8 anos já, aprendendo, trabalhando, conhecendo mais de rádio, conhecendo mais de Deus, e é uma alegria produzir o Debate 93 do seu lado. Parabéns, que Deus te abençoe, que você viva a plenitude do Senhor em todos os dias da sua vida. Saiba, você é bênção para a nossa vida, você é bênção para a vida de milhares de ouvintes. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, é Ele quem te guia. E como você também é alegria, ao longo dessa uma semana, também vai ter muita gente legal passando por aí. Você pode soltar o de hoje, por favor? Olá, J.R. Vargas, aqui é o Máscara. E eu vim aqui dizer que você é demais. Parabéns pelos 14 anos à frente do Debate 93. Esse garoto é do Baco. Alguém te segure. Tchau. Quero agradecer o carinho, as manifestações diversas. Obrigado, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Marcela, que conduziu todas essas ações aí, juntamente com as pessoas queridas que fizeram uso aqui da palavra. O ouvinte que nos acompanha diariamente percebe pelo tom de voz que o tom já mudou, é o tom de voz de emocionado. Então eu quero agradecer. Hoje eu quero agradecer a Deus pela bênção da vida. Amém. Vamos orar, né? Vamos orar, porque as palavras somem por causa das emoções e da alegria e da gratidão. Rádio é um meio extraordinário de comunicação. O rádio é fantástico e a gente sempre recebe muito carinho dos nossos ouvintes, sempre muito amor da parte deles, e eu sou imensamente agradecido porque eu sou alimentado constantemente pelo doce amor. Faço o que faço com muito amor. Parece que foi ontem. E a intensidade é a mesma, a alegria, a vontade de produzir. E Deus tem me dado o privilégio de ser cercado por pessoas que também amam fazer a obra do Senhor e realizar o trabalho dele através do rádio. Então quero agradecer as palavras carinhosas e tão especiais do querido irmão Harold, da Evelise, da Andréia, da Renata, da Cristiane, da Francine, da Marcela, do Máscara e de todos os outros que compartilham conosco desse tempo tão precioso e especial. Há 14 anos fazendo o Debate 93. Eu só posso dizer, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Muito obrigado, querido ouvinte, pela paciência, pelo seu apoio, pelas suas orações. Cada dia é um dia diferente e cada dia nós tratamos um assunto diferente. O nosso foco sempre é você, ouvinte.
é atender a sua demanda, a sua dúvida, a sua necessidade e trazendo sempre o melhor que a gente pode da palavra de Deus através dos nossos debatedores e através das nossas intervenções aqui para poder ajudar na condução. Reverendo Guilhermino, por favor, ore conosco. E assim nós estamos agradecendo a Deus. Muito obrigado, companheiros, Marcela, obrigado, equipe, e muito obrigado a você, ouvinte amado, e acima de tudo ao nosso Deus e Pai, pela bênção da vida, da longevidade. Amém. Tanto aqui quanto na própria existência. Amém. Pai Celeste, damos-te graças de todo o nosso coração por este momento de santas emoções, que temos certeza fez muito bem ao coração do teu filho, teu servo, a quem tu amas, que para nós tem sido um referencial no meio evangélico brasileiro. Nós queremos louvar-te pela vida do J.R. Vargas, colocá-lo e a sua família no altar da tua graça, pedir que tu estendas a tua sombra onipotente sobre ele em forma de bênção, de cura e de usá-lo sempre com unção e poder. Nós queremos, ó Pai, agradecer por esta emissora, porque essas portas estão abertas pela qualidade de quem apresenta, mas ele também faz com que essa emissora seja mais e mais ouvida. Por isso há um trabalho de retroalimentação. Abençoa a igreja que ele tão bem pastoreia e conduz, que está em franco crescimento e progresso, a Igreja das Américas. Que ele tenha o abraço de toda a sua família e da família maior, a família da fé. E agora, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo, meu irmão J.R. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para impedir que homens maus e perversos te armem ciladas. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Que assim te abençoe, que assim te proteja o misericordioso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que te envia ao mundo para viveres uma nova vida e para fazeres a diferença como tens feito, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Eu imagino milhares de pessoas dizendo amém. Significa, meu querido Averaldo, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.